Olá amigos, chegamos ao capítulo 26 do Evangelho de Mateus, um capítulo muito grande. Eu vou apenas resumir aqueles pontos que eu creio que é o mais importante. Este capítulo fala do que Jesus veio fazer à Terra. O importante de Jesus não é que ele nasceu, não é aquilo que celebram no mundo o Natal, mas é a Páscoa. O que Jesus veio fazer, que muda a história da humanidade, que muda a minha vida, foi o que acontece aqui neste capítulo, a Páscoa. Eu estou a ler a Bíblia seguida no meu tempo devocional de manhã, quando me levanto, e curiosamente hoje foi a parte da Páscoa, mas a Páscoa, a primeira Páscoa, lá no Egito. As pragas acabaram e Deus acaba por conseguir tirar o povo do Egito. Manda ao povo comer o cordeiro, um cordeirinho branco, sem mancha. É trazido para as casas dos israelitas. Eles verificam que o cordeiro é realmente apto para o sacrifício. Eles matam o cordeiro e comem o cordeiro, cada um na sua casa, as famílias juntas. E com o sangue do cordeiro pintam as portas, à volta das portas, com sangue. Quando o anjo da morte passa para matar os primogênitos dos egípcios, não entra nas casas dos israelitas porque está aquele sangue. E aquele sangue fala. Depois eles saem do Egito e esta festa da Páscoa é para sempre celebrada. O dia 14 de Abib, que é o primeiro mês, que é um mês na primavera, não é o janeiro nosso, nem o setembro dos judeus atuais, mas é o mês de Abib, que fica na primavera. Abib vem da cevada, um estado específico da cevada de maturação, chama-se Abib. Este é chamado o mês de Abib, o primeiro mês. No 14 de Abib é morto o cordeiro e eles durante uma semana, durante 7 dias, comem pães sem fermento. Porque eles, quando saíram do Egito, não tiveram tempo também de levedar a massa e tiveram que comer os pães sem fermentar. Então, há esta celebração. E estes ázimos significam uma vida de santificação sem fermento, a redenção pelo Cordeiro e depois uma vida santa durante 7 dias. Isto tem tudo um grande simbolismo. Eu tenho vídeos antigos que podem ver no canal Luz e Verdade, não no Telegram, mas no YouTube, que podem ver onde eu falo do significado da Páscoa e das outras festas, as Moedim, que falam da redenção do homem. Claro que aqui agora fala do Judas, como ele traiu, mas aqui o mais importante deste capítulo é este tema da Páscoa. Eles andaram, já desde Melquisedeque lá, na história de Abraão, fala do pão e do vinho, andaram toda a história de Israel, andaram a comer o pão e o vinho. O pão e o vinho tinham um simbolismo. E aqui Jesus volta a trazer o pão e o vinho e ele diz: este pão é a minha carne e este vinho é o meu sangue. Não que haja uma transubstanciação e uma coisa mística, mas é Jesus, é Yeshua, aquele que muda. Não são os rituais que nós fazemos, não é a nossa religião. Foi o que ele fez por nós e eu crer naquilo que ele fez por mim. Esta questão aqui do pão e do vinho, e dele ter dito que é a minha carne e o meu sangue, gerou uma grande confusão entre os discípulos, que não eram só estes 12, e muitos se afastaram de Jesus por ele ensinar isto, da carne e o sangue dele, e fazer este paralelo que nós temos que comer a sua carne e beber o seu sangue. Mas os seus discípulos perceberam. E nós também aqui não entendemos muito bem, mas vamos tentando entender. Comer da sua carne, beber do seu sangue, é crer nele, é estar nele. Como fala muito em João, o estar nele. E esta dimensão do Espírito, nós vivermos em contacto com o Espírito dele, é uma coisa, só tem que se viver, é muito difícil de expressar por palavras. Eu quero só transmitir aqui esta ligação do que Jesus veio fazer e desta Páscoa que já era celebrada. Quando Jesus vai para o jardim do Getsemane, leva alguns discípulos com ele e pede-lhes para vigiarem com ele. Ele estava numa grande angústia
e foi orar ao Pai e disse: se for possível, afasta de mim este cálice. E como eu estava a dizer, o sangue e o cálice representa o sangue que ele ia derramar. Afasta de mim este cálice quer dizer: se for possível, não me faças passar pela cruz, não me faças passar por derramar o meu sangue. Mas não era possível, porque a humanidade estava perdida. Há um princípio desde o Éden, que é: se pecares, se comeres da árvore da ciência do bem e do mal, morrerás. Aquele que peca morrerá, é dito ao longo de todas as Escrituras. E o homem realmente estava condenado. Também vos deixo aqui indicação para verem um vídeo que eu tenho antigo sobre o remidor, o Goel. Também ficam a perceber melhor o que é que Jesus veio fazer. Mas este cálice não tinha que ser bebido pelo Messias esperado, por aquele que pisaria a cabeça da serpente. E tudo isto não pôde ser entendido, era tudo como uma parábola oculta perante Satanás. Ele não entendia. Satanás estava feliz porque ia matar o Filho de Deus, aquele que deveria governar, ia ser morto. Ele iria ser o único Senhor das nações, o Senhor da humanidade. Jesus vai e entrega-se. Ainda diz que ele citam-no a dizer que em 3 dias, o tal sinal de Jonas, ele destruiria o templo e voltaria a reconstruí-lo. O templo era ele mesmo, onde o Espírito de Deus habitava na sua plenitude. E ele realmente, ao fim de 3 dias, iria ressuscitar. Ele continuamente anunciou, através daquela citação sempre, o sinal de Jonas. Constantemente ele falava do sinal de Jonas. E aqui este é o capítulo mais profundo do Evangelho de Mateus. Tudo o que Jesus veio fazer à Terra. Nós deveríamos celebrar a Páscoa de uma maneira, nem sei, com meditação, com busca deste Espírito que Deus trouxe aqui, que é ignorado por a maioria de nós, e aqueles que não ignoram também nós não compreendemos muito bem como encher as nossas candeias, como Ele nos pede. E deixo este capítulo, aqueles que tiverem mais desejo de procurar, tenho mais material para vocês procurarem. Aqueles que não sentirem isso, deixo aqui a minha pequena semente. Até breve.